Quando eu vou exceder a dose de anestésico, eu posso ter uma reação leve a moderada a grave. Na leve e moderada, não é que o paciente vai ter tudo isso, mas ele pode ter alguns. Na cirurgia, sim, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, que é aquele campo cirúrgico, como é que vem o fenestrado? Nariz e boca do paciente. Só que assim, as primeiras alterações que a gente tem são oculares. Então assim, uma das coisas é o nistagismo, que é o paciente fica com o olho para um lado e para o outro sem parar. Fica movimentando aleatoriamente. Então, uma das referências que a gente tem de excesso de anestesia são oculares, a gente tem que avaliar isso. Então, o paciente pode ter loquidade, que é ele não consegue parar de falar, fala coisas aleatórias. Gagueira, excitabilidade, disartrite, ele não consegue articular as palavras. Sudorese, perda de estímulos altos, o paciente você pode medicar, ele não vai sentir dor. Aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca e aumento da pressão arterial. Isso a gente tem de leve a moderado. Quando você tem uma alta dosagem desse anestésico, isso aí é muito rápido, às vezes, esse movimento, né, essa passagem, o paciente vai ter atividade convulsiva tônico-clônica, que é lembra muito tétano, né? O paciente fica totalmente contraído. Depressão do sistema nervoso central generalizada e queda da pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória. Eu sempre falo, pessoal, assim, a leve e moderada, ela tem vários fatores e não tem uma alteração muito grande. Tem que saber a alta. As questões de prova perguntam geralmente da alta, a alta dose de anestésico que pode causar. Tá? Tanto que é uma das questões daí da apostila, questão 15. É manifestação clínica relacionada à superdosagem de anestésico local em níveis de moderado a alto. Tá? O que pode acontecer se a gente está com um nível alto excessivo de anestésico no organismo? A. Atividade convulsiva tônico-clônica. Cólica abdominal intensa. Reação cutânea. Edema de laringe. A gente acabou de falar. Além disso, o que o paciente pode ter? Depressão do sistema nervoso central e queda da pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória. E por que a importância da gente fazer aquela avaliação dos sinais vitais antes? Porque eles vão estar alterados, e bem alterados. Tá? Questão 16. Assinale a alternativa incorreta. A resposta alérgica aos anestésicos locais inclui dermatites, broncoespasmo e anafilaxia sistêmica, sendo essa última a mais frequente. Sim ou não? Vou passar para outra. A incidência de resposta alérgica aos anestésicos locais diminui drasticamente após a década de 1940, quando foi inserido no mercado os anestésicos do grupo amida. Sim, em 1948 foi a utilização da lidocaína. Letra C. Sabendo que o bisulfito ou o metabisulfito de sódio está presente apenas em anestésico com vasoconstritor, é importante perguntar ao paciente durante a anamnese se ele é asmático e já teve algum tipo de reação após a ingestão de frutas e vegetais. Isso é um dado importante, gente. Então, isso é um dado importante. Pacientes asmáticos é contraindicado, isso aí segundo o RUP, o Miloro, até o próprio Malamed, a utilização de vasoconstritor. Por que ele fala de frutas e vegetais? O preservativo de vasoconstritor são os mesmos utilizados em frutas e vegetais. Então, se o paciente já teve uma reação alérgica a eles, possivelmente ele pode ter uma reação alérgica quando você induzir a anestesia. Uma outra coisa que mudou também na última edição do Malamed, que vai ser a edição da prova, nas edições anteriores, o paciente com hipertiroidismo, você não podia usar vasoconstritor adrenérgico. É contraindicado. Na última edição, página 72, você pode utilizar epinefrina no paciente hipertiroidismo controlado. Qual é a dose?
0,04 miligramas, a mesma dosagem do cardiopata. Tá? Então, isso foi uma modificação das 5 primeiras edições para a última. Tá? Hipertiroidismo, você pode usar epinefrina, limitando-se a 0,04 miligramas por consulta. Tá? Antigamente era contraindicado. E letra D. O anestésico tópico em odontologia pode provocar reação alérgica, pois comumente apresenta esta em sua composição. Entretanto, o anestésico local não sofre a absorção sistêmica, gerando normalmente apenas uma reação restrita do local absorvido. Qual seria a opção? Algumas literaturas, elas falam que você pode ter a anafilaxia sistêmica como causa mais comum de complicação anestésica. O Malamed ele cita isso no capítulo de complicações sistêmicas de anestesia local. Porém, a gente pode ter reação alérgica ao anestésico tópico, porque ele é um éster. Ah, mas o anestésico tópico é inofensivo. Não é, a gente já conversou disso. E você pode ter reação alérgica, mas não é local. Você pode ter sistêmica também, pela absorção. É uma lenta absorção, mas assim, depende também, a alergia é diferente de sobredosagem. A alergia, uma gota e 1 litro causam o mesmo problema. Superdosagem, você tem que dar uma quantidade muito excessiva. Tá? E é o que eu falei para vocês de 2014, da FDI. Tá? É importante lembrar, e aí essa questão fala muito de absorção, de aonde ocorre a metabolização e aonde ocorre a excreção dos anestésicos locais. Gente, não precisa perder tempo decorando, olhando um por um. Lembrem o seguinte, tirando a benzocaína, que é o tópico, né, que é um éster, dos amidas, todos são excretados pelos rins. Então, tipo, se tiver coisa diferente, está errado. Dos sais anestésicos que a gente utiliza, todos são pelo fígado. Só que a prilocaína, além de fígado, pulmão, e a articaína, além de fígado, plasma sanguíneo, ou colesterolase plasmática. Tá? A benzocaína é que tem alteração. Ela é metabolizada no sangue, né, colesterolase plasmática, e eliminada pelos rins. Tá? Tem uma questão muito antiga da Marinha que pergunta isso. Ele coloca lido, MEP e eu acho que é prilo, e pergunta excreção e metabolização. Tá? Questão 17. São anestésicos odontológicos que mais causam metabolemia? Letra A, prilo e arte. Letra B, lidocaína e pilocaína. C, mepivacaína e articaína. D, bup e arte. Isso. Antigamente, prilo e arte. Na nova edição do Malamed, só a pilocaína. Tudo bem? A articaína não tem essa capacidade de causar nos últimos estudos que fizeram. Então, a articaína foi o que mais mudou na edição nova do Malamed. Tá? Mudou bastante coisa. E como é que ocorre a metabolemia? Na verdade, toda molécula, né, de oxigênio, ela vem ligada a 4 moléculas de ferro. Ferro 2+. Quando o paciente, você tem uma grande quantidade de pilocaína no organismo, ou pilocaína associada a acetaminofeno, que é o Tilenol, na verdade, essa molécula de ferro 2+, ela se torna ferro 3+. Fica mais pesado. Se a molécula de oxigênio está mais pesada, você não consegue ter o transporte de oxigênio para os tecidos. E aí o que vai acontecer? Leitos inguinais ficam azulados, não está chegando sangue. Tá? Dificuldades respiratórias e dificuldades circulatórias. Tá? São os efeitos da metabolemia. Só que assim, não é um efeito que vem rápido, pode demorar até 4 horas para ocorrer. Tá? Então, geralmente, é difícil a associação do paciente e quando chega no hospital, o que aconteceu? Fez um tratamento odontológico, mas lembrar que a pilocaína pode causar isso. O tratamento, primeira opção, azul de metileno a 1%, 1 a 2 mg por quilo, endovenoso por 5 minutos.
tá? E a segunda opção, ácido ascórbico 100 a 200 miligramas por dia endovenoso, tá? É o tratamento para resolução de metabolinemia. Uma passagem rápida dos anestésicos, a pilocaína é um dos mais seguros. O problema é que para a gente vem com felipecina, a gente contraindica em gestante, mas a pilocaína ela está indicada. Ela tem uma biotransformação rápida, tá? Potência igual a da lidocaína. O problema são quando a gente aplica grandes doses dela, né, que pode causar metabolinemia. E no Brasil só vem associada a felipecina. Para paciente cardiopata, tecnicamente a pilocaína com felipecina é a que mais está indicada para a gente. Por quê? A felipecina ela não é um vasoconstritor adrenérgico, ela é um hormônio antidiurético. Ela não age naquele sensor de Alquist de 1948 em alfa e beta. Quando a gente fala de vasoconstritor, eu quero uma maior vasoconstricção ou uma maior vasodilatação? Depende. Esse é o meu momento de falar depende para vocês. Vamos lá, vou dar um exemplo. Vamos citar Natasha, que agora está cheia das dietas loucas. Natasha lá no celular com um contatinho. Pô, beleza e tal. Saiu na noitada, o cara tá abraçando ela durante 1 minuto. Pô, tá gostoso, tá legal. 5 minutos te abraçando sem parar. 15 minutos. 20 minutos. 30 minutos, você já tá chutando o cara, dando banda. Então a gente quer o quê? Um meio termo. A gente quer vasoconstricção, porém a gente quer um pouquinho afastar, né? O vasodilatação. Todo o vasoconstritor, ele age em alfa e beta, dos adrenérgicos, né? Epinefrina, noepinefrina. Quando a gente fala em alfa, a gente está falando em quê? Vasoconstricção. E em beta, a gente está falando de quê? Vasodilatação. Por que a gente fala que a epinefrina é o anestésico mais utilizado? É o vasoconstritor mais utilizado? Que é o mais seguro que a gente tem. A gente tem as doses seguras. Qual vasoconstritor ele não deve ser utilizado de forma alguma? Norepinefrina. Isso o Andrade bate muito nisso. Porque a norepinefrina ela age 90% em alfa e apenas 10% em beta. É o contatinho da Natasha. 90% abraçando sem parar e 10% deixando beber alguma coisa. Tem que pegar o exemplo. Esse é o grande problema da norepinefrina. Você tem uma vasoconstricção intensa. E o que a gente vê de norepinefrina no palato? Necrose de palato. Questão de prova, qual o único vasoconstritor que pode causar necrose de palato? Norepinefrina. Por quê? Vasoconstricção intensa. Tá? Ele é contraindicado em países desenvolvidos. No Brasil é o mais barato que a gente tem. Lidocaína com norepinefrina, 1 para 50 mil, o mais barato que tem. É o do município do Rio. Tá? Você faz uma constricção intensa, o que vai acontecer? Uma necrose intensa. Tá? Nem você vai esquecer. Viu? Você vai lembrar disso quando estiver na noitada. Me larga a norepinefrina. Questão 18. O potencial para desenvolver metabolinemia é amplamente conhecido quando relacionado a anestésicos locais. Porém, outras drogas também têm o potencial, dentre as quais pode se destacar o seguinte analgésico. Qual analgésico em grandes doses pode causar metabolinemia? Paracetamol, é o que a gente falou mais à frente. E tem uma seguinte alteração aqui. Até a segunda edição do Andrade, a dose diária de paracetamol era de 4 gramas. Hoje em dia, na última versão do Andrade, que é de 2014 da prova, 3,25 miligramas. Tá? Sempre na minha vez, né? Sempre na minha vez muda. Tá? Mudou de 4 para 3. Mas é lembrar disso, se você acertasse na prova, você bate uma cacetada de gente. Tá? Se acertar essa questão na prova, já bate uma galera. Mudou hoje em dia para 3,25 por dia. Tá? É uma dose bem mais baixa. De paracetamol. O paracetamol nada mais é do que o acetaminofeno que a gente lê no Malamed, só que a gente não interpreta como paracetamol. Tá?
Paciente que recebeu grandes doses de acetaminofeno está contraindicado para acetamol, contraindicado pela locaína. Paciente com anemia falciforme, insuficiência cardiorrespiratória e paciente que já tiver uma metabolemia idiopática ou congênita. Tá? Aí a gente contraindica pela locaína. Questão de 2013. O acetaminofeno, quando comparado à aspirina, tem efeitos adversos relativamente baixos. Na superdosagem aguda para o acetaminofeno, pode haver hepatotoxicidade potencialmente lenta. A dosagem necessária para tal ocorrência seria de quanto? De 3 a 4, porque a dose já mudou. Tá? A dose atual, 3,25 mg por consulta. Se é pela referência antiga, letra A acima de 4. Na referência nova, acima de 3,25 a gente já tem a possível metabolemia pelo fármaco. É porque, na verdade, o Malamed, a edição é de 2014, é nova. Só que a edição de emergências médicas é de 2012. Que é ele e o outro professor da Unicamp. A síndrome de Rey, que é uma complicação associada ao uso de analgésico, é fatal em 20 a 30% das crianças por elas acometidas e pode resultar em uma lesão cerebral permanente nos indivíduos que sobrevivem. Crianças, quando apresentam ou tiveram recentemente infecção viral, como influenza, por exemplo, não deveriam receber qual tipo de analgésico? Aspirina. Tá? Pô, Rodrigo, mas a aspirina, ela é anticoagulante. A aspirina era anticoagulante, anti-inflamatório e analgésico. Depende da dose que você for utilizar no paciente. Tá? O Malamed, o Andrade, ele cita isso no livro dele. Você tem essas 3 formulações. Questão 21. A complicação mais comum relacionada a paciente com diminuição de função hepática, submetido a exodontia sob anestesia geral, local, seria qual? Hemorragia, reação tóxica, reação alérgica ou infecção pós-operatória? O que vocês acham? Por quê? Porque esse cara, ele vai conseguir absorver o quê? A metabolização dele vai ser lenta, o anestésico vai ficar ali, vai causar toxicidade. Só que tem uma divergência entre o Malamed e o Andrade, e aí tem que prestar bastante atenção nisso. Segundo o Andrade, 2014, o anestésico local mais indicado é a articaína, porque ela faz o quê? Age na colinestase plasmática e no fígado. Segundo o Malamed, a FDI, ela contraindica ou utiliza com cautela a articaína. Por que a articaína seria mais indicado num paciente desses casos? Porque a articaína, lembrem disso, é o anestésico com menor meia-vida que a gente tem. Já foi questão da Prefeitura do Rio. Qual anestésico possui a menor meia-vida? A articaína, 27 minutos. É o anestésico local com menor meia-vida. E como ele tem 2 lugares de metabolização, ele já chega no fígado com uma pequena quantidade. E aí o que vai acontecer? Esse paciente que tem um problema de metabolização naquela região, ele vai receber uma menor carga de anestésico do que um paciente, do que um outro anestésico. Isso aí está descrito no livro do Andrade. Tá? O Malamed, ele não indica o paciente hepatopata. Tá. Qual? Mais um? Dentre os anestésicos que a gente tem hoje em dia, a articaína foi a que mais mudou na nova edição. Tá? Alguns conceitos antigos que a gente aprendeu mudaram, não teve jeito. E aí a primeira coisa, isso já na 4ª edição do Malamed, que afirmou que a articaína consegue atravessar a vestibular e anestesiar o palato. Mentira, tá? Isso aí desde a 4ª edição, página 81, já está alterado. Na 5ª edição, a mudança foi o seguinte, que podia causar metabolemia em altas doses. Ela não pode causar isso. Quem causa isso é qual anestésico? Pilocaína.
Já foram descritos casos de alergia com a articaína. Isso aí a gente tinha muito na 4ª edição do Malamed, que caiu. Porque relatava-se muita alergia à articaína, se a gente quase não tinha alergia mais ao grupo amida. Porque quando a articaína foi lançada, ela foi lançada com o metilparabeno como preservativo de vasoconstritor. Então, quem causava alergia é o metilparabeno. Quando ela começou a vir com bisulfito de sódio, não teve caso de alergia à articaína. Então, isso é uma coisa que também mudou na 9ª edição. Pode causar parestesia. E aí é o que você perguntou aquela hora. Que você, mas tem uma coisa lá que pode causar articaína. O que o Malamed relatava, até a 5ª edição, é que a articaína poderia causar parestesia do alveolar inferior e do lingual. O Andrade, ele cita isso na versão de 2014, que tem muitos casos de parestesia do alveolar inferior e do lingual quando você usa articaína. A justificativa deles é por causa da boa penetração do anestésico no osso, você também poderia ter uma lesão nervosa. Só que na 6ª edição do Malamed, tanto que o Andrade, que ele fala, você anestesia com a lidocaína e faz uma complementação local com a articaína em volta do dente. Só que é o seguinte, o Malamed, ele tem agora uma página de discussão sobre isso. Quem ele cita muito é o Pogel, que é um dos bucomaxilos dos 3 bucomaxilos que mais publicam no mundo. Tá? Ele sempre está entre os 3 primeiros anuais de publicação. E ele tem um trabalho que ele mostra que a lidocaína causa mais parestesia que a articaína. E o que ele fala? Muitas vezes não é o sal anestésico que está causando isso. O que está causando isso? Quando a gente penetra com a agulha, a gente está vendo onde está o nervo? Não, a gente tem o quê? Referências anatômicas que a anatomia muda. Então ele fala que não é a articaína que causa parestesia, e sim a possível penetração em cima do nervo. Tá? Então, se a prova vier, segundo o Andrade ele contraindica bloqueio do alveolar inferior com articaína. Já o Malamed, ele diz que você não tem caso de parestesia se aplicar com a articaína no alveolar inferior. Tá? Então tem essa divergência, é bom anotar porque depende da referência da prova. Cara, eu tenho 2 casos de parestesias com lidocaína. E não foi nem causando, os 2 reverteram, mas não foi nem fazendo o procedimento cirúrgico. Podia negar, não, foi no procedimento cirúrgico, foi com procedimentos estéticos. Evidente que tem muito tempo isso, porque eu não meto a mão há muito tempo, mas eu tive 2 parestesias. Tá? Então, assim, essa discussão dele do Pogel Saúde, a discussão do Pogel no livro do Malamed. Qual que é o que O Andrade, ele contraindica, o Malamed, ele diz que não tem alteração. Tá? Questão 22. Existem diversas drogas anestésicas no mercado e a seleção racional da mais adequada a cada caso se torna cada vez mais importante. Essa escolha deve ser considerada por diversos fatores como duração necessária do controle de dor, potencial de dor após o tratamento e condições do paciente. No caso de pacientes acneicos de 18 anos e uso de medicamentos à base de enxofre, qual anestésico está contraindicado? A gente falou isso no começo da aula. Qual anestésico está contraindicado em paciente que utilize medicação para acne? Articaína. Ou pacientes que tenham alergia a enxofre. Tudo bem? Aí são as contraindicações. A solução anestésica, questão 23. A solução anestésica que apresenta maior segurança e, portanto, é recomendada para uso em gestantes. Mudaram o conceito de vocês já? Bupivacaína, tá? É o mais indicado para paciente gestante, segundo o Andrade. Tá, aí está a explicação do que a gente já falou no quadro. Critérios para a seleção de um vasoconstritor. A gente também falou isso no começo da aula. Necessidade de se obter maior ou menor tempo de anestesia, tá? Que é a duração do meu procedimento. Necessidade de hemostasia, controle de sangramento.
Controle da dor pós-operatória, isso aí ele bota com um cuidado relativo, o Malamed bota, porque depende, a dor você vai tratar do teu procedimento, porque assim, antes da anestesia acabar, o paciente tem que tomar um analgésico. Então assim, num procedimento cirúrgico, quando o paciente deve tomar um analgésico? Antes do fim da anestesia, porque ele está anestesiado e ele está sem dor. Se você esperar a anestesia passar para tomar o medicamento, nesse pico aqui ele vai ter dor. A dipirona demora, em gotas, demora 18 a 20 minutos para fazer o efeito. Tá? E condições sistêmicas do paciente. Algumas coisas a gente já falou aqui. Os vasoconstritores que a gente tem são os adrenérgicos, tá? Vasoconstritores adrenérgicos, e o único que não está ligado a isso é a felipecina. A felipecina é um hormônio antidiurético. No Brasil só vem ligada a prilocaína. Mas qual é uma coisa que muita gente fala da felipecina? Como ela não age em alfa e beta, ela não tem uma boa vasoconstricção. Muita gente fala que o sangramento é muito maior porque ela age no sangue venoso e não no sangue arterial. Isso está descrito no livro do Andrade e no Malamed também. Por que a felipecina ela não tem um bom controle do sangramento? Porque ela age no sangue venoso e não age no sangue arterial. Vou falar que clinicamente não tem essa variação tão grande não, tá? E aí, como eu falei, o exemplo da Natasha, do Alquist de 1948, sobre alfa e beta. Alfa, vasoconstricção, beta, vasodilatação, tá? Quanto mais alfa eu tenho, maior a vasoconstricção, quanto mais beta eu tenho, maior a vasodilatação, relaxamento muscular. Isso também a gente já falou no início da aula, sobre as concentrações, né, as doses máximas dos tubetes. Por isso que a gente não precisa calcular. Porque assim, gente, num tubete de 1 para 50 mil, que é contraindicado em odontologia por causa do efeito rebote, porque ele faz uma vasoconstricção intensa, quando o vasoconstritor acaba, a epinefrina, ela acaba em 6 horas. Tá? E o Malamed ele fala o seguinte, que para você ter um efeito bom da epinefrina, você tem que anestesiar o local, né, infiltrar o anestésico no local, esperar 7 minutos para depois fazer a tua incisão, porque esses 7 minutos, a vasoconstricção, o efeito da epinefrina já está bem mais divulsionado na região. 6 horas depois, por isso que no pós-operatório de exodontia você avisa o paciente, olha só, vai sangrar 6 horas depois nas primeiras 24 horas, mas com 6 horas o sangramento é mais intenso. Por quê? Acabou a epinefrina, acabou a vasoconstricção. Tá? As doses são... os cálculos são exatos, não precisa gastar tempo da prova de vocês fazendo o cálculo. 1 para 50 mil num tubete quer dizer que eu tenho 0,036 miligramas de epinefrina no tubete. 1 para 100 mil eu tenho 0,018 miligramas em um tubete. 1 para 200 mil eu tenho 0,009 miligramas em um tubete. A dose máxima de adrenalina que pode ser usada para um paciente saudável? 0,2. E o paciente cardiopata? 0,04. E o paciente com hipertiroidismo controlado? 0,04. Questão 25. O uso de vasoconstrutores adrenérgicos associados a anestésicos locais em paciente cardiopata. Falou em paciente cardiopata, eu calculo a dose máxima? Não, já é exata. Se o tubete for 1 para 50 mil, quantos tubetes? 1. 1 para 100 mil. 1 para 200 mil. A questão falou que a diluição é de 1 para 100 mil. Quantos tubetes? 2 tubetes. Não precisem calcular. Se calcular aquele pelo sal anestésico, gente, vai errar a questão, porque vai dar uma dose muito maior do que a possibilidade do paciente. Provavelmente é uma das outras. Hã? Provavelmente é uma das outras opções. E sem, com certeza. Essa questão da prova do bombeiro de 2008. Essa questão eu já falei com vocês no início da aula. Foi a questão do bombeiro, que ele dá a idade do paciente, dá o peso do paciente, só que ele fala o seguinte, paciente hipertenso moderado. Essa questão, se o cara calculasse, estava errado. Por quê? Paciente hipertenso moderado. Qual é a dose? Não. Qual é a dose máxima? Qual é a dose máxima para o paciente hipertenso?
0,04. Se o cara falou que usou um tubete de 1 para 100 mil, quantos tubetes são? 2 tubetes. Se calcular, vai errar. E é o que ela falou, sempre vai vir a questão do cálculo de 11, 9, 7 tubetes. Então, lá, como a gente falou no começo da aula, paciente saudável, dose máxima de 0,2 miligramas, paciente cardiopata, dose máxima de 0,04 miligramas. Só para a gente ter uma referência aqui, gente, para um paciente saudável, eu posso usar 5 tubetes de 1 para 50 mil, 11 tubetes de 1 para 100 mil e 22 tubetes de 1 para 200 mil. Para o paciente cardiopata, 1 tubete de 1 para 50 mil, 2 tubetes de 1 para 100 mil e 4 tubetes de 1 para 200 mil. Tá? A única coisa que a gente tem que ter cuidado, as doses anestésicas aumentaram. Até o livro da 4ª edição, dificilmente a gente ultrapassava essas doses. Então, assim, se o cálculo anestésico de vocês, na dose máxima, deu exemplo 12 tubetes, e o paciente é o vasoconstritor de 1 para 100 mil, eu vou usar 11 tubetes. Por quê? Eu não posso passar mais do vasoconstritor ou do sal anestésico. Antigamente, dificilmente você chegava à dose máxima disso. Como as doses aumentaram, a gente pode acabar chegando a isso. Então, assim, a gente vai calcular o sal anestésico para paciente saudável, mas já tem que saber que o vasoconstritor com epinefrina pode ser 5, 11 ou 22 tubetes. Aí, se você passar dessa dose, você tem que marcar a opção do vasoconstrictor. Porque as doses mudaram e acabou mudando isso. Dificilmente a gente chegava a isso. Isso a gente já falou da dose desde 1964, né, que não estão contraindicadas desde que você realize uma boa anamnese, utilize a dose máxima de 0,04 miligramas e que você faça aspiração de 2 a 3 vezes durante a injeção anestésica. As doses tóxicas, isso aí do livro do Roberto Prado, tá? As doses tóxicas do anestésico é de 0,3 a 0,5 miligramas. Para eu chegar à dose tóxica, eu tenho que administrar 9 de 1 para 50 mil, 17 de 1 para 100 mil e 34 tubetes de 1 para 200 mil. Para 34 tubetes, cara, você já gastou metade da tua caixa, mais da metade da tua caixa. Tá? Uma coisa que está no rodapé do Malamed é a quantidade de epinefrina para o paciente diabético. 1 para 100 mil, no máximo 4 tubetes. Isso a gente vai ter lá no rodapé quando ele vai falar de paciente diabético. Passou de 4 tubetes, você vai ter elevação da glicose desse paciente. Tá? Então, no paciente diabético, a gente contraindica mais de 4 tubetes de 1 para 100 mil. Tá? Se for 1 para 200 mil, até 8 tubetes. Contraindicações para vasoconstritores adrenérgicos, né? Epinefrina, norepinefrina, são pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio menor de 6 meses, tá? Diabéticos descompensados, asmáticos e pacientes que utilizaram cocaína, utilizam inibidores do mão, beta-bloqueadores não seletivos. Felipecina a gente já falou. Sinais e sintomas de reação de toxicidade ao vasoconstrictor. Tá? O que uma toxicidade com vasoconstrictor o paciente vai relatar? Palpitação, tremor, aumento da pressão arterial, cefaleia, hipertensão, fraqueza, pele fria, taquicardia, taquipneia, inquietação, cabeça leve e ansiedade. Isso são os efeitos da superdosagem vasoconstrictor. Numa prova de Araruama, se não me engano, alguma cidade e região dos lagos, ele perguntava qual vasoconstritor adrenérgico pode causar cefaleia em grande quantidade. A norepinefrina. Tá? E qual causava cefaleia occipital? Tá? A fenilefrina. No livro do Malamed não está escrito isso, mas no livro do Andrade está escrito isso, que a fenilefrina, que é um dos vasoconstritores adrenérgicos, ela pode causar uma cefaleia occipital. É a única que pode causar cefaleia occipital. Então acaba sendo um diagnóstico diferencial na tua questão aí. A outra cefaleia que você falou
Norepinefrina. Quando fala cefaleia, aumento de pressão arterial e cefaleia, a norepinefrina pode causar. Mas cefaleia occipital, segundo o Andrade, é a fenilefrina, tá? Porque a fenilefrina, ela age 95% em alfa. Ela só tem 5% da ação da epinefrina, mas ela age em alfa, a concentração é muito intensa. Uou! A norepinefrina é cefaleia e Cefaleia e hipertensão arterial. Fora a necrose de palato que a gente pode ter. E cefaleia occipital, fenilefrina. Tudo bem? Isso a gente já falou. Deixa eu só passar mais uma frente. A administração de anestésicos locais é considerada essencial sempre que procedimentos potencialmente dolorosos forem realizados. E apesar de serem drogas relativamente seguras, quando usadas de forma recomendada, os anestésicos locais podem causar respostas indesejadas. Dentre essas respostas, a que não pode ser explicada por qualquer mecanismo farmacológico ou bioquímico conhecido. Tá? Então, assim, essa questão ela fala assim, que as drogas podem ter efeitos indesejados. Só que tem um dos efeitos que o Malamed relata como não pode ser uma superdosagem e não pode ser uma alergia. Tá? E eu digo cefaleia. eu ia falar que eu faço melhor ideia. Então, é quando você não consegue explicar. É quando você não consegue entender o nome, você também não consegue explicar. Pode ser, superdosagem pode ser, negócio superior pode ser. Hã? Marinha são textos enormes. Só a diferença é que bota assim, segundo Malamed, 2013. Tá? Questão 30. As soluções anestésicas locais contendo vasoconstritores são largamente empregadas na prática odontológica. Porém, deve sempre ser considerado o histórico médico do paciente para a escolha da droga correta. As ações cardiovasculares da levonorefrina e da noradrenalina podem ser potencializados em 5 a 10 vezes quando o paciente faz uso regular de quê? Então, assim, quando o paciente está usando algum fármaco, que é uma das opções abaixo, se a gente administrar a norepinefrina ou a levonorefrina, ele pode potencializar essa droga de 5 a 10 vezes mais. Antidepressivos tricíclicos. Tá? O Malamed, ele cita no final lá do livro dele, ele tem algumas perguntas e ele cita algumas contraindicações. Tá? Eu não lembro se isso aí eu botei na apostila, porque isso é até de uma aula antiga já. Tá? Que é para não esquecer, que ele fala a medicação e associada ao vasoconstritor, o que pode acontecer. Isso aí, gente, não tem jeito, tem que decorar, porque isso é questão de concurso. Tá? O que o vasoconstritor pode interagir com uma droga que o paciente já esteja utilizando. Tá?